Quadrinheiro velho, dessa vez a gente vai bater um papo super legal sobre o Capitão Marvel. Shazam! Tá bom, sobre Shazam. É o novo nome, não tão novo assim, do Capitão Marvel, porque eu conheci ele assim, como Capitão Marvel. A gente vai falar sobre isso durante o vídeo. Mas esse vídeo é pra falar um pouco sobre a história dele nos quadrinhos, porque é um personagem que, por mais que o termo, que a brincadeira de se falar Shazam como uma palavra mágica, muita gente já conhece, o personagem nos quadrinhos pouca gente conhece. E com a proximidade do filme que tá chegando aí na semana que vem, eu achei que ia ser legal a gente fazer um compiladão, um resumão, pra galera mais curiosa conhecer um pouco mais do personagem. Bora lá? Daily Bats, I choose you as champion. Say my name so my powers will become yours. Shazam. Wait, for real? Say it, okay? Say my name. Shazam! Shazam! Ah, desisto. Se você chegou agora no canal por conta desse vídeo, aproveita e faz o seguinte. Se inscreve no canal, liga o sininho para ser notificado dos novos vídeos aqui do canal e aproveita e já curte o vídeo, legal? Uma coisa muito bacana que eu tenho aqui no canal é que eu respondo todos os comentários. Então não há desculpa para você escrever achando que não vai bater um papo comigo. Cara, o Shazam foi inicialmente pensado como Capitão Marvel, muito antes de existir a editora Marvel, que na época se chamava Timely Comics, então ainda não havia essa relação de nomes. E o mais interessante é o seguinte, o Super-Homem fez muito sucesso a partir de 1938. Nesse ponto, várias editoras começaram a copiar o Super-Homem, mas nenhuma teve expressão, nenhum dos outros personagens criados sejam parecidos com o Super-Homem em poderes e aparência, ou seja, em super-heróis inspirados no Super-Homem, como Mulher Maravilha, Batman e outros heróis que foram surgindo durante os anos seguintes. O Capitão Marvel surgiu, foi pensado, idealizado em 1939, mas ele entrou mesmo em publicação a partir de 1940. Capitão Marvel foi criado por Bill Parker e C.C. Beck para a editora Fawcett Comics. Então ele foi lançado naquela época e em pouco tempo, em 2 anos mais ou menos, ele já vendia muito mais do que o Super-Homem. Motivo pelo qual a National Comics, que era a detentora dos direitos que publicava o Super-Homem na época, resolveu processar a Fawcett por direitos autorais, né, por cópia. E aí se desenrolou por vários anos todo esse processo. O Capitão Marvel vendia mais, mas vendia muito mais do que o Super-Homem. Como a editora do Super-Homem era maior, tinha mais dinheiro e coisa e tal, já havia começado a fazer um processo aqui, outro ali, ela resolveu fazer um processo maior, resolveu tornar o negócio vistoso, justamente para servir de exemplo para as outras editoras que tentavam copiar o Super-Homem. O processo começou em 1941, em 1951, acredite, a Fawcett Comics ganhou o processo. Então, antes desse comics pegar os direitos autorais do Capitão Marvel, que na época não se chamava Shazam ainda era o nome do mago, Shazam ainda era o nome que o Capitão Marvel gritava, né, que o Billy gritava para se transformar no super-herói, ainda não era da DC Comics. 2 anos depois, né, quando a DC Comics entrou novamente, que não era DC Comics antes, você já sabe disso, entrou novamente com o processo, aí ela ganhou. E o processo foi gigantesco, porque quando perdeu, a Fawcett teve que pagar mais de 400 mil dólares, que se fosse convertido para os números atuais, daria na faixa de 3 milhões e meio de dólares. Ela não tinha essa grana toda, resolveu acatar a decisão judicial e parar de publicar o Capitão Marvel, e vários anos depois, ali por volta dos anos 80, se não me engano, 70, 80, foi quando a DC Comics resolveu adquirir os direitos, né, a licença do Capitão Marvel para começar a publicar ele. E aí lançou ele no universo paralelo. Cabe notar o seguinte, na época era pré-crise das Infinitas Terras, então a DC Comics ela juntava vários personagens que ela adquiria de outras franquias, de outras editoras, e lançava cada uma na sua revista própria, no seu universo próprio. Então eles meio que não se conversavam. O Capitão Marvel só foi se unir à linha do tempo atual da DC Comics, digamos assim, a partir de Crise nas Infinitas Terras. Então havia o universo onde ele estava lá, que tinha a família Marvel, era limitada, era só o Capitão Marvel Jr. e a Mary Marvel, né? E tinha o tio gordinho lá, que usava só a camiseta, não tinha poder nenhum, mas ele usava o uniforme e tentava ajudar. E um tigre falante que usava até uma roupa social para tentar se passar por humano, que também não tinha nenhum poder a mais por causa disso. Curiosidade muito bacana é que o personagem original, quando foi criado pela Fawcett lá atrás, em 1940, ele tinha a aparência de um ator chamado Fred McMurray, que você tá vendo aqui.
Uma característica muito marcante do personagem que existe até hoje é que ele é sempre desenhado com o olho meio fechadinho, né? Ele tem aquele olho meio apertadinho, ele tá sempre sorrindo, aquela pose assim, né? Ele fica com o olhinho fechado assim, né? Ele sempre tem aquela pose. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque foi passando, né? Foi sempre passando de um ano pro outro e até hoje ele ainda é desenhado mais ou menos ali com uma adaptação ou outra parecido com o personagem lá, com o ator Fred McMurray. Quando finalmente a DC Comics resolveu relançar o Capitão Marvel, a Marvel já havia criado o Capitão Marvel deles, então legalmente a DC Comics não ficou proibida de usar o nome Capitão Marvel. O que ela fez? Ela criou a revista, lançou a revista chamada Shazam, e na revista Shazam continuava as aventuras do Capitão Marvel. O personagem continuava com o mesmo nome, Shazam ainda era um mago, mas é uma palavra que antes, inclusive, Shazam já foi adotado por conta de já ser uma palavra que as pessoas gritavam para brincar de magia. Então era Shazam, era Abracadabra, Alakazam, e aí veio Shazam e eles adaptaram isso e provavelmente você já sabe disso, mas é uma sigla, né? Uma sequência dos nomes dos deuses que fornecem os poderes para o Capitão. Vamos falar um pouco sobre esses deuses. Nem todos eles são deuses, tá? Tem titãs no meio e também tem personagens humanos, mas que através desses caras é que foram atribuídos os nomes. Shazam começa com S de Salomão, rei Salomão, então ele tem a sabedoria de Salomão. Essa sabedoria dá a ele conhecimento, discernimento e sabedoria, né? Então, embora ele seja, hoje em dia, principalmente assim, uma criança que quando grita Shazam se transforma num adulto, né? E ele mantém ainda ou seja, continua sendo uma criança num corpo adulto, mas por conta de estar transformado, ele tem a sabedoria, conhecimento e discernimento de Salomão, e isso ajuda ele nas batalhas, ele poder aconselhar, ele escolher a melhor forma, estratégia para vencer uma luta. E o H é de Hércules. Hércules é um semideus, né, na mitologia grega, e é daí que vem a sua força. Então o Shazam, quando se transforma, ele ganha a força de Hércules, né, e é isso que dá a super força para ele, que rivaliza inclusive com o Super-Homem. O primeiro A que aparece é de Atlas. Então ele tem o vigor, ele tem a resistência de Atlas, é isso que dá pra ele. Quando ele está transformado, ele não precisa comer, não precisa respirar, ele é invulnerável e inclusive invulnerável à magia. Tudo isso vem do Atlas, que era o titã, aquele titã que segurava o mundo, né, que ficava carregando o mundo nas costas, que essa foi a punição que ele recebeu dos deuses quando os deuses derrotaram os titãs lá na época da mitologia grega. Z vem de Zeus, então ele tem o poder de Zeus, e isso é uma coisa muito curiosa, porque antigamente o poder de Zeus era a capacidade de fazer o que ele precisasse para derrotar os inimigos. Recentemente, depois de 952, foi dado a ele também o poder de Zeus de lançar raios, né? Como ele gritava Shazam, caiu um raio nele, ele também se torna invulnerável à magia e a raios, né? Raios não fazem nada com ele, então ele é imune à eletricidade também por conta do poder de Zeus, mas depois ele conseguiu ganhar essa capacidade de atirar raios com as mãos, controlar o clima, né? Já tem várias histórias em quadrinhos, inclusive numa das mais clássicas, que é o Reino do Amanhã, que ele usa esse grito de Shazam, esse raio que cai para atingir o Super-Homem no meio de uma batalha. Então Zeus, poder de Zeus. O segundo A do nome é de Aquiles, né, que ele tem a coragem de Aquiles, né? Aquiles também é um herói da mitologia grega, que dado pela coragem ele enfrentou, ele era um herói de Troia, acabou morrendo na guerra de Troia, né, porque quem nunca ouviu falar do calcanhar de Aquiles, mas não é por conta disso. Na verdade, ele tem a coragem, ele se joga na batalha sem medo, né? Então isso é uma característica muito bacana para um herói. E para fechar, M de Mercúrio. Mercúrio dá super velocidade para ele. Ele é tão rápido nas primeiras histórias em quadrinhos que algumas pessoas achavam que ele se teleportava, né? E depois, posteriormente, no começo ele também não voava, era que nem o Super-Homem, ele só tinha velocidade. Aí ele passou a voar, também foi atribuído ao poder de Mercúrio. Um outro negócio que eu acho super legal é a forma com que eu conheci Shazam. Shazam eu conheci ele no seriado. Havia um seriado ali nos anos 70, que no Brasil passava na Globo, se eu não me engano. E era na mesma época que tinha a Poderosa Isis, que tinha a Mulher Maravilha da Linda Carter. Chosen from among all others by the immortal elders Solomon, Hercules, Atlas, Zeus, Achilles, Mercury, Billy Batson and his mentor travel the highways and byways of the land on a never-ending mission to right wrongs, to develop understanding, and to seek justice for all. In time of dire need, young Billy has been granted the power by the immortals to summon awesome forces at the utterance of a single word. Shazam! Which transforms him in a flash into the mightiest of mortal beings, Captain Marvel.
Então era a época que eles pegavam esses super-heróis. Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe é que a primeira sequência de filmes de heróis cinematográfica produzida no mundo é do Capitão Marvel, né? Então ele só foi se tornar o Shazam mesmo depois de Novos 52. E por que eles fizeram isso? Ele se tornou Shazam, ele começou a usar o termo como assumir o nome do mago depois de Novos 52, justamente porque eles quiseram dar mais diferenciação ainda. Então ele se transforma simplesmente no Shazam. É como se ele, pouco antes dos Novos 52, o que aconteceu? Ele deixou de ser o Capitão Marvel porque o mago Shazam morreu, então ele teve que tomar conta da Pedra da Eternidade, que é onde ele adquiriu os poderes. Aliás, daqui a pouco eu vou contar pra você um pouquinho dessa origem, que foi adaptada pro cinema usando a origem dos anos 90 e um pouco da origem dos Novos 52, né, do que veio agora recentemente do Rebirth também. E quando o Capitão Marvel assumiu o lugar do mago Shazam na Pedra da Eternidade, ele treinou o Capitão Marvel Jr. para se tornar o campeão no lugar dele, teve que fazer algumas mudanças no próprio personagem, que era o Fred, que a gente vai ver no filme também. E ele até ficou velhinho, de barbinha, ficou parecendo ali o Merlin, coisa e tal. E quando teve os Novos 52, eles aproveitaram para dar essa resetada no personagem. Ele simplesmente virou o Shazam, ele ganhou um capuz, mudou um pouquinho o uniforme dele, aumentaram o relâmpago no peito dele. E é esse herói que a gente vai ver mais no cinema. Mas a origem dele teve uma mistureba aí. O que ficou igual de todos os tempos? Ele continua pegando um caminho pela linha do trem para poder chegar, né, magicamente na Pedra da Eternidade, e ali o mago Shazam verifica que ele é uma pessoa de alma pura, e por conta disso ele pode se tornar o novo campeão da humanidade e tal. Isso é a origem clássica. Na época de 1994, inclusive, ele segue o pai dele, né? Ele vai atrás do pai dele, e ele não sabe que o pai dele é uma sombra, porque o pai dele morreu e tal, então ele é um agente meio espião ali do Shazam, leva ele até a Pedra da Eternidade, que é onde estão as 7 estátuas que representam os 7 pecados mortais do homem, os 7 inimigos mortais, né, da humanidade, que é guardado pelo mago Shazam, porque lá na antiguidade tiveram que enfrentar esses monstros. Inclusive, eu acredito que isso tenha alguma coisa a ver ali no filme, eu acho que vai ter um pouco disso também, até porque quando eu te contar um pouco sobre a origem do Dr. Sivana, que é o inimigo dele no filme, a gente vai entrar nesse tema. Mas em 94 ele fez isso, foi lá e aconteceu tudo. E na origem clássica ele era um locutor de rádio, ele era uma criança locutora de rádio. Na mudança dos 952 já é diferente, ele vendia jornal na rua, acabou sendo adotado por uma família que já tinha várias crianças, e ele queria fugir dessa família, embora ele tenha sido muito bem recebido. E quando ele percebe que os irmãos dele sofriam bullying, ele resolve lutar pelos amigos dele, e quando ele vai pegar o metrô para fugir de uma galera e ir embora para casa, ele acaba sendo transportado para Pedra da Eternidade, e ali o mago dá os poderes para ele, e aí segue muito parecido. Que é a origem que provavelmente eles vão usar mais parecida com o filme, né? No filme acho que vai ser mais nessa pegada, e eu não sei, pra mim esse filme vai ter um tom muito de comédia. Mas onde que entra o Dr. Sivana? Quem é o Dr. Sivana? O inimigo do Capitão Marvel é Shazam! O inimigo do Shazam nesse filme vai ser o Dr. Sivana. Nos quadrinhos clássicos ele era simplesmente a figura característica, aquela coisa plasmada do cientista louco. Ele era um baixinho, careca, desocrão e tal, e inclusive tinha uma minhoquinha do mal também, que era o Senhor Cérebro, que também tinha uma mente fabulosa, que dominava a mente das pessoas e tal. Mas isso eu não sei se vai estar no filme, mas o Dr. Sivana da época ele era simplesmente isso, tá? Aí depois, nos 952, ele já era um cientista também do mal e tal, mas um pouco não, eu diria que muito mais elaborado, e por conta disso ele está atrás de curar uma doença que a família dele pegou, e ele não sabe resolver isso mesmo sendo um grande cientista, um grande engenheiro, um grande manja-tudo da robótica e tal. Ele fica sabendo de um cara chamado Adão Negro, que nos quadrinhos também é um vilão clássico. Ele foi o herói, né, digamos assim, ele foi o escolhido anterior ao Billy Batson para ser o receptáculo, dos poderes do mago, e aí ele se voltou pro mal, o mago teve que matar ele, prender ele. Só que nos 952 ele simplesmente foi preso. O Dr. Sivana ficou sabendo que havia um Adão Negro, um cara com poderes mágicos que poderia ajudar a salvar a família dele. O que ele fez? Descobriu onde ele estava, foi lá, e na hora que ele estava abrindo a tumba, um raio caiu na cabeça dele lá e tal, cegou ele de um olho, mas ao mesmo tempo deu poderes mágicos pra ele. Então ele ficou com aquele olho brilhante, azul assim, que você tá vendo aqui, com um raio assim no meio, e ganhou o poder de enxergar a magia. Pouco depois ele libertou o Adão Negro, fez um pacto com o Adão Negro para eles poderem entrar na Pedra da Eternidade. Eles vão até lá e tal, e aí a história segue. Mas o bacana é que é mais ou menos isso que eles vão adaptar pro cinema. E não sei se você reparou nos trailers, o Dr. Sivana está com os poderes muito parecidos com o Adão Negro. Eu tô achando, inclusive, que nesse primeiro filme, que eu acho que vai ter mais, e nesse primeiro filme, o Adão Negro dá poderes pro Dr. Sivana, o Dr. Sivana deve apanhar, deve perder, e coisa e tal. E aí no segundo filme, pode ser que ele enfrente o Adão Negro, que é a grande nêmesis, né? Aliás, era muito legal na época dos quadrinhos que o Adão Negro era simplesmente o vilão. Depois começaram a transformar ele aí no anti-herói, daí ele virou ditador do país dele, que é o Kandak, que também foi inventado nessa época dos anos 90. Então ele entrou pra Sociedade da Justiça. Cara, é aquele negócio de tentar fazer um vilão se tornar herói que pra mim ficou muito mal feito.
Outra curiosidade muito bacana é que também a família Marvel, formada pelo Billy, pela Mary e pelo Fred, que quando se transformava era o Capitão Marvel, Mary Marvel, Capitão Marvel Jr., foi a primeira família de super-heróis da história das histórias em quadrinhos. Então, o Capitão Marvel, o Shazam, ele tem uma importância muito grande para as histórias em quadrinhos. Ele está na origem de várias coisas, ele também é um dos primeiros grandes super-heróis do mundo, né, ali junto com o Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, e Capitão América, e Hulk, Homem-Aranha, então ele está ali nesse cerne, mas ele nunca teve tanta grandiosidade nos quadrinhos, né, ele sempre foi meio que um herói B ali da DC, assim como eu falo que na Marvel tem os heróis que nos quadrinhos sempre foram heróis B, como o Homem de Ferro mesmo, o pessoal briga comigo, mas cara, Homem de Ferro, Thor, Capitão América, toda essa galera dos Vingadores, que hoje, graças ao cinema, se tornaram grandiosos, e eu gosto muito do cinema Marvel, tá, que fica muito claro, eu gosto muito do MCU, mas a gente tem que reconhecer que na época dos quadrinhos eles não eram isso tudo, mas era o que havia na época, então a galera consumia, não tinha muita coisa, hoje em dia tem de tudo, né, X-Men era muito maior, Quarteto Fantástico era muito maior, e o cinema não favoreceu, como para os leitores de quadrinhos, que era um nicho bem fechado, a gente conhecia dessa forma, todas as pessoas, a grande maioria das pessoas tomou acesso aos super-heróis depois que popularizou no cinema. Então, para a grande maioria das pessoas, o que existe é o que está no cinema, a origem verdadeira e real é a que está no cinema, porque pra gente o mundo começa no dia que a gente nasceu, então o nosso conhecimento começa no dia que a gente, no primeiro acesso à primeira versão de personagens, mas você tem que levar em conta que são personagens que estão aí com 80 anos, né? Então, pensa nisso. Did you see that? Yeah, you electrocuted a bus and almost killed these people. And then I caught it! You leave tall buildings in a single bound. Eu vou ficando por aqui, falei alguma besteira? Escreve aí embaixo, comenta, a gente troca essa ideia aí nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo e mais uma vez te convido, se chegou no canal agora, seja muito bem-vindo e se inscreve e liga o sininho para ser avisado dos novos vídeos aqui do canal. Curta o vídeo e assista os próximos, legal? Grande abraço, tchau!